Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você se considera uma pessoa vigilante, cuidadosa, prudente? Isso é muito importante nas nossas vidas. Principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual, que é aquilo que vai ser, a palavra já diz, eterno. Aquilo que não vai falhar. Aqui, no nível, na dimensão material, há, né? Como você deixar para lá e tudo mais, tudo no final vai virar pó. Mas é espiritualidade. O que é que nós vamos fazer? E aí nós vemos pessoas, né? Eu tive um parente assim, me lembrei dele aqui agora, que ele dizia assim, a mãe dele era pastora, minha tia. Ah, vai dar tempo ainda, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, e depois eu volto para Jesus. Vai dar tempo. Não deu tempo. Não deu tempo, infelizmente não deu tempo. E para ilustrar isso, nós vamos ver aqui Mateus, capítulo 25, dos versos 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, suas lamparinas, e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-me um pouco do seu óleo. Dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que quando haja o suficiente, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui está se falando da volta de Cristo. Ah, mas tá voltando, mas ainda não voltou. E daí? Sabe, a volta de Cristo não é só para quem está aqui vivo agora. Não! A gente pode partir a qualquer hora. E quando ele voltar, os mortos vão ressuscitar. E nada ficará sem prestação de contas. Então, ele pode voltar para mim, eu posso estar viva, mas eu posso já ter partido. E daí? Ele vai estar voltando para todo mundo. Independe, porque não é para o meu corpo físico, mas é para o meu espírito. Mesmo porque nós receberemos corpos glorificados, transformados. É uma canção que fala: não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, não haverá... Dores, sofrimento, engloba o quê? Doenças, tantas outras coisas. E como é que eu tenho vigiado? É difícil vigiar, amados. Vigiar vai significar para nós que apesar de tudo que está à minha volta, apesar das decepções, apesar das minhas crises existenciais, apesar dos outros, não vai ter justificativa. É o meu relacionamento com Deus. É isso aí. Sabe? Ele disse ali né? Eu não conheço vocês, não. E aí? Não é aquela coisa intermitente. O que é isso? Um dia eu oro, outro dia eu não oro, um dia eu creio, outro dia eu não creio. Olha, não significa que nós não teremos crises, que nós não teremos momentos de dificuldades. Teremos no nosso processo. O processo é uma coisa que caminha, né? Vai em várias instâncias. Lá no fórum, quem já teve um processo, acompanhou, é assim. Mas nesse processo que eu vou acompanhando, eu tenho que providenciar as coisas. Se eu quero que aquilo chegue ao final, eu vou receber reivindicações. Olha, providencie esse documento.
Olha, ele virou, olha, aconteceu isso, olha, recebeu um carimbo, recebeu um parecer, olha, eu preciso de alguma coisa, o advogado fala, né? Você tem que acrescentar um documento. Olha, mudou lá, vamos mudar alguma coisa. Sabe, é uma série de coisas que a gente tem que ver, não é verdade? Na nossa vida espiritual, que é a coisa mais importante. Nós precisamos estar atentos, amados. Estar atentos e vigiar. Eu posso passar assim, Davi e tantos outros aí da Bíblia passaram por muitas coisas. Os apóstolos que seguiam Jesus. Quantos processos dentro dessa causa para ser ganha aí, para eles serem, né, aqueles que, os discípulos de Jesus, e não a multidão, aqueles que permaneceram, apesar de terem traído, apesar de terem fugido, apesar de terem feito tantas coisas, eles não foram condenados, eles não foram deixados. No entanto, eles estão aí no livro da vida. Então, o Senhor não está pedindo de nós algo que nós não possamos responder sim. Mesmo porque, em todos os nossos sims, Ele estará conosco. Ele não solta as nossas mãos. Ele conhece as nossas histórias, as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, os nossos dons Ele nos dá, os talentos e tudo mais. Então, amados, só depende da nossa vontade. E outra coisa, nem a nossa vontade às vezes funciona, tem isso. Porque ele fala o fazer e o realizar, o querer e o realizar são meus. Então, nem querer, às vezes eu quero. Quando eu atendi, né, quando eu fui voluntária na clínica de dependência química, eu sempre falava para os pacientes lá, né, a Cristolândia, ore pedindo a Deus que você queira querer. Eu preciso querer. Por vezes eu não quero. A fé não é algo fácil, de jeito nenhum. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não quero, não sinto vontade na igreja, não sinto vontade de orar. Você não vai sentir. A fé não é sentimento, são atitudes. Eu tenho que ter ações. E eu não posso caminhar na aba da fé dos outros. Eu preciso ter o meu relacionamento. Porque quando Jesus voltar, eu não vou gritar para alguém, vem aqui que Jesus está aqui, me ajuda aqui, ó. Passou. Somos nós e ele, sabe? Então eu preciso ter um relacionamento. Vai ser a continuidade. Se eu não mantive aqui um relacionamento, uma caminhada, ele vai dizer, não te conheço não. Quem é você mesmo? Então, mesmo capengando, sabe? Mesmo me arrastando, eu não posso voltar atrás. Me desculpe. Eu não posso voltar atrás. Eu preciso caminhar. Eu preciso seguir. E nesse caminho, sabe, eu olho, é o Espírito Santo. Ele representa na Bíblia o Espírito Santo, sabe? Não vou comprar ali, não vou negociar, sabe? É coisa do lado de dentro, como eu falei no devocional ontem. É do lado de dentro. A minha conversão, a minha libertação de mim mesma, das minhas vontades egoístas, da minha capacidade de amar, porque não está em minha capacidade de amar, Deus é que me dá, mas eu preciso buscar. E o Espírito Santo está aqui conosco. Jesus sabia que nós precisaríamos dele. Nós somos a última geração. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então eu preciso do Espírito Santo. E ele já providenciou. Ele já sabia de tudo, o que viria. Ele sabia de todas as lutas. E muito cuidado que a nossa mente mente. Foi ontem, sim. Eu passei por uma experiência que eu fiquei envergonhada. Falei, meu Deus, a minha mente me traiu, ela falhou. O meu vizinho me emprestou uma furadeira. E eu fui para entregar essa furadeira. Tem 3 semanas atrás. Só que ela não tinha ninguém em casa. Eu peguei a furadeira na sacolinha e coloquei num lugar improvável. E ontem eu tive com um vizinho e ele falou assim, ele falou alguma coisa da furadeira. Eu falei assim, eu já te entreguei. Ele disse, não, você não me entregou. Eu falei, entreguei a sua esposa. Ainda disse, entreguei a esposa, porque a minha intenção era entregar a esposa. Não, você não me entregou. Eu falei, não é possível, ela não tá na minha casa, né? Eu moro num um prédiozinho e a minha casa nos fundos, a casa da minha filha na frente.
Eu falei, meu Deus, eu saí de lá assim, parada. Que eu falei, cara, uma furadeira boa de marca. Eu vou ter que comprar outra para dar a ele. Senhor, ele tá dizendo que eu não entreguei. Não, olha lá na sua casa. Eu falei, mas se ela tivesse lá, eu tava vendo. Porque a minha casa aqui é muito pequenininha, né? Eu falei, meu Deus. Aí entrei orando. Falei, Senhor, misericórdia. Não permita que eu seja envergonhada. Papai. Imediatamente, os meus olhos bateram assim, num lugar improvável, na varanda, onde eu passo. Eu vi a ponta, eu vi a broca. Olhei e falei, meu Deus, você respondeu tão rápido. Aquilo ali é broca. E era. Atrás de algumas coisas assim, porque eu já tinha colocado ali, eu encostei algumas coisas depois, eu fiz umas modificações aqui, e eu precisei deixar algumas coisas lá para retirar posteriormente. E eu fiquei apavorada. Como que a minha mente, e ele ainda brincou comigo, falou assim, não, é muita coisa na cabeça da gente, Marisa. É muita preocupação, é muita... Eu falei, Deus, a minha mente me traiu. Para mim, eu tinha entregado. Eu falei para ele, não tem 3 semanas que eu te entreguei. Não, você não me entregou. Mas eu louvei a Deus. E falei que Deus lindo, falei para eles. Tava ele e a irmã. Falei que Deus maravilhoso. Eu falei para ele, não deixa eu ser envergonhada, não. Então, a nossa mente, sabe? Ela mente. Nós não damos conta, sabe? Na hora eu falei, Jesus, peraí. Cheguei até a pensar assim, tô com Alzheimer? Será que? Porque eu não lembro. Não, ela tem um limite, sabe? Para guardar, e tudo mais. Ainda bem que nós temos Deus. Ai de nós, se não fosse Deus, na minha vida, se não fosse Deus, eu não daria conta de 1/3. Eu não conseguiria. Acho que muito menos eu não daria conta. Então, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu preciso, sou totalmente dependente. Eu falei de uma coisa simples. Uma coisa simples que me traria prejuízo, que me traria, né? Que chato, eu fui lá e falei que entreguei. E ele ainda falou, não. E alguém ainda tinha ido pegar emprestado. E olha, eu já tinha desocupado há muito tempo a furadeira. Na minha cabeça, o que ficou? Eu fui lá para entregar, deixa ali para depois voltar, ficava num lugar fácil. Naquele mesmo dia eu voltaria mais tarde. Só que eu voltei. Eu me distraí com outras coisas. E como é fácil nós nos distrairmos. Estou dando um exemplo simples. Mas nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, quantas coisas nos tiram a atenção. Quantas necessidades, quantas urgências, quantas emergências podem me tirar da oração. Daquele momento, daquele tempo meu de ser alimentado espiritualmente. E aí, se o meu fim chegar, eu não sei a hora que eu vou partir. Eu não sei se ele vai me dizer. Pode ser que ele escolha não me dizer. Se ele me disser, eu vou ter mais tempo, né? Nem que seja o último a respirar. Mas se ele não me disser, eu preciso viver agora, como se eu fosse morrer daqui a pouco. Porque é a minha vida eterna que está em jogo. Então eu preciso estar em dia. E nós precisamos vigiar. Não tem ninguém que poderá fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você que parou aí, você não parou por um acaso. O algoritmo trabalha. O algoritmo, querendo ou não, querendo a plataforma não, querendo o aplicativo não, o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele coloca para mim vídeos para eu ver. Ele me ajuda. E você também. Então esse vídeo parou para você, você clicou, sei lá como, alguém mandou para você. Não é por um acaso. Para, pensa. Deus te ama. Tá dizendo que você vai morrer daqui a pouco? Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Estou dizendo da necessidade de cuidar, de vigiar, de estar na presença de Deus. Quando nós estamos na presença dele, nós não somos cristãos de emergência. Só procuro Deus a hora que eu tô lá aflita. Ei, ele não é bobo. Ele é maravilhoso, ele é misericordioso. Mas eu terei muito mais vantagem. Meu carro irá muito além se eu abastecer. Sabe, eu não perderei horas, eu não perderei a festa. Não, porque eu tô vigiando. Eu tô cuidando. Eu tô fazendo a manutenção diária. E tantas coisas que eu teria para falar para você aqui. De manutenção, de cuidado. Então, amados, vamos ficar por aqui nesse devocional hoje. Vamos orar. Compartilhe com muitos. Deixe seu like. É importante. Papaizinho querido, santo, justo, fiel. Aquele que nos alerta. Ainda que sejamos imperfeitos, porque não somos. Aqui nessa dimensão, podemos ser cada vez melhores, depender de ti
E no processo de santidade, Senhor, de aperfeiçoamento, nós estarmos melhores para nos encontrarmos contigo a cada dia. Ah, papai, aquele que dorme, aquele que está distraído, aquele que está embriagado por tantos problemas, por dores, por vezes, que nos dilaceram, nos tiram a capacidade até de raciocinar, nos fazem perder a memória, nos estressam. O Senhor conhece toda essa natureza humana, foi o Senhor que nos fez. Então nos tire desse lugar, nós pedimos em nome de Jesus, no dia de hoje. Nos leve além, nos leve a estar contigo. Nos ajude, Senhor, até para te buscar, para orar, para te priorizar, para termos óleo na nossa candeia, na nossa luz, para que ela não se apague, ó Deus. Nós dependemos de Ti. E nós declaramos isso aqui, Deus. Ah, Pai, nos dê a consciência de que a nossa mente mente. Então, que nós não sejamos levados, conduzidos, tão somente pelas nossas almas, pelas nossas confusões mentais, pelos nossos estresses, pelas preocupações, por todos os cuidados naturais desta vida, Deus. Mas que haja em nós, que permaneça, que prevaleça em nós um lugar só para Ti, em que entraremos para as núpcias do Cordeiro, onde estamos contigo, dando primeiro lugar a esse momento, a esse tempo. Você conhece o tempo de cada um? Para alguns pode ser 1 minuto, 5 minutos. O que o Senhor vê é a motivação do nosso coração. Podemos passar horas ali e a nossa motivação ser reprovada. O Senhor sabe disso. Precisamos aprender. Nós te amamos. Permaneça e prevaleça conosco. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Vê se você está inscrito no canal ainda. Se uma amiga me falou, eu não estou inscrita no seu canal, caiu. Eu falei, cai. Você tem que se inscrever de novo. Muito obrigada por estar comigo até agora.